Hoje começamos um novo quadro aqui no canal, Blockchain Talk, um programa de entrevistas, discussão e debate sobre a revolucionária tecnologia do blockchain e todas as suas implicações para a sociedade. E para estrear o programa hoje, vamos conversar com um cientista computacional, professor especialista em segurança da informação e infraestrutura que desenvolve projetos em software livre desde 95. Fundou em 2015 a OriginalMy.com, sendo a primeira empresa brasileira a utilizar a tecnologia blockchain como protocolo de registros. Seja bem-vindo, Edilson Osório Júnior. Prazer, obrigado pelo convite. Estou me sentindo agora o Larry King Live aqui, fazendo essa introdução. E olha que não precisei nem ensaiar, foi de primeira aqui. Mas Edilson, realmente obrigado por ter aceito o convite, é um prazer falar com gente especialista dessa área e para falar de um assunto que é tão importante e fascinante. E algo que eu até falei pouco até hoje no canal, que é entrar mais na parte de blockchain, as aplicações derivadas, onde isso pode acabar revolucionando. Tem muita coisa. E como eu digo, a revolução do Bitcoin deu vazão à revolução do blockchain, que está entrando várias outras revoluções, é realmente fascinante. Mas antes de entrar no tema em si de blockchain, conta um pouco da tua formação, experiência profissional, até para saber o teu background aqui, para quem não conhece o Edilson ainda. Bom, primeiramente eu quero dizer muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra gigante estar com você e é sempre um prazer estar juntos, a gente poder trocar ideia e conversar sobre esse mercado que a gente adora, né? Verdade. Então, acabamos estando no mesmo mercado, porque criptomoedas e blockchain em algum momento se cruzam e tem tudo a ver. Né? Bom, como você falou, eu sou cientista computacional, especialista em segurança da informação e infraestrutura, então a minha formação é muito técnica. E a minha história com o Bitcoin, ela começou lá em 2011, onde eu tinha um laboratório à minha disposição na minha empresa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E eu tinha um laboratório interno na minha empresa, muito bacana, com máquinas bem potentes. E quando o Bitcoin bateu na minha porta pela primeira vez, eu falei, como assim? Um ativo escasso, incopiável. E como é que você ficou sabendo? Como é que chegou a você a ter informação? Fóruns e fóruns. Foi basicamente por fóruns. Eu faço parte de muitos fóruns. Né? Então, em algum momento, o pessoal falou, o Bitcoin está subindo de preço. Então, eu falei, cara, eu já ouvi falar desse Bitcoin, mas eu não parei para olhar ele ainda. Aí eu comecei a dar uma olhada. Eu falei assim, bom, deixa eu entender como esse troço funciona. E como eu tinha esse laboratório à disposição, com placas de vídeo, já na época eu já minerava com GPU, tá? Já tinha passado a onda do USB, estava acabando a onda do USB e começando com GPU. Então, eu tive a oportunidade de fazer algum tipo de mineração nesse escritório para entender como a tecnologia funcionava. Eu queria muito entender, muito. Só que não fazia sentido eu deixar as máquinas minerando, porque o Bitcoin valia centavos naquela época. E o custo de energia elétrica do escritório subiu, né? E não tinha nem onde negociar naquela época. No Brasil não existia nada, 2011. Daqui no Brasil você não conseguia comprar Bitcoin. Tá? Eu procurei vários meios de comprar Bitcoin na época. PayPal, não tinha como. Por exchange, tinha que ter uma conta fora, fazer transferência. Nem a MTGOX naquela época existia, porque a MTGOX acho que começou em finalzinho de 2011, 2012. Finalzinho, eu comecei com essa brincadeira e foi por pouco tempo, tá? Foi do começo para o meio do ano, mais ou menos. E aí teve aquela subida básica de energia elétrica do escritório, tinha sócios na época, o que você está fazendo, o que está acontecendo nesse escritório, o que está acontecendo? Aí o pessoal já vinha na minha porta direto, porque eu sempre fazia muita coisa nova lá. O que você está fazendo? Eu falei, não, estou fazendo uns testes aqui e tal. Beleza, aí eu apontei aquele poder computacional para pesquisa científica. Sim. Eu sempre utilizei tem um outro aplicativo descentralizado também, chamado Boink, onde você empresta seu poder computacional, ao invés de minerar Bitcoin, para mim fazia mais sentido naquela época, porque a moeda não tinha valor nem nada, apontei para pesquisa científica de novo. Né? Então, eu quis muito entender o Bitcoin, porque descentralizado, escasso, não podia ser fraudado ou copiado, com computação distribuída. Aquilo para mim fazia muito sentido. E eu trabalhei na pesquisa do projeto Genoma. Eu mantinha o laboratório funcionando para os pesquisadores poderem fazer suas pesquisas. E meu irmão, na época, ele teve até um paper onde ele fez o primeiro case de computação distribuída para processamento de código genético aqui no Brasil. E foi muito legal porque com 15 computadores pessoais dos pesquisadores conseguiu bater o processamento de uma máquina que tinha no laboratório de 1024 processadores, chamada Paracel, que só computava código genético. A máquina custava $350 mil e na época com R$20 mil
conseguiu bater o processamento da Paracel. Então, eu sempre fui apaixonado por esse negócio de computação distribuída. Então, quando o Bitcoin chega, eu falo, cara, deixa eu entender, porque faz muito sentido isso para mim, né? Então, eu entendi o Bitcoin. Só que eu parei de mexer com ele e voltei a mexer com o Bitcoin somente em 2013. Tá? Depois que teve aquela rampada de $100 para $1.200, eu tinha um outro negócio. Pode ter alguma coisa interessante aqui. Pode ter alguma coisa interessante que eu perdi lá atrás, porque valia centavos. Eu olhei para isso e deixei de lado depois de um tempo, né, com o trabalho. Segundo contato com o Bitcoin, $100. Falei, caramba, $1.200. Não, deixa eu olhar com isso com mais carinho. Tem que olhar melhor. E deixa eu te perguntar, uma coisa que eu acho que é importante e aproveitar da sua experiência com software livre, né? Você já trabalha há bastante tempo. Para quem não conhece, se você puder explicar um pouco o que é o software livre, como funciona e qual é a importância disso para o sistema do Bitcoin e também do blockchain. Eu acho que é primordial, é essencial que esses tipos de softwares tenham um código aberto, se o software seja livre. Porque tem uma diferença entre o software ser livre e ter o código aberto. Às vezes elas se misturam, às vezes elas não se misturam. Às vezes o software tem código aberto, mas ele tem algum tipo de copyright em cima. Sim. Então ele não pode ser copiado. O código está disponível, mas os direitos de uso são de determinada empresa, porque mesmo sendo aberto. Interessante. Quando a gente fala em software livre, ele é mais bacana ainda porque ele já pressupõe que você pode ler o código, modificá-lo, estudá-lo e utilizá-lo em benefício próprio, comercialmente ou não. E as principais licenças de software livre dizem que você só tem que citar a fonte, referenciar a fonte de onde você adquiriu aquele software. Sim. Então, se você distribuí-lo, você tem que distribuir seu código-fonte junto, em algumas licenças, e referenciar de onde ele veio. E é muito importante que ele seja aberto, primeiro, que seja um código aberto, porque você tem a possibilidade de explorar, inclusive ajudar a corrigir potenciais bugs. Lá nos anos 90, quando começou essa história de Linux, eu comecei a mexer com Linux em 95. O Linux, até eu sou novo na área, o Linux eu entendo que é o primeiro software livre, ou talvez o primeiro projeto relevante de software livre. Não é o primeiro, tá? Mas realmente, provavelmente é o primeiro relevante. Isso. Porque ele ganhou uma escala, imagina lá nos anos 90, início dos anos 90, tá? É que ele começou lá em 91. 95, quando isso chegou no Brasil, e chegou no Brasil basicamente junto com a internet, porque foi quando os primeiros provedores de internet começaram a migrar das BBS para a internet. BBS, Bulletin Board System. Bulletin Board System. Então, a gente utilizava muito BBS, tinha diversos grupos, inclusive grupos underground aqui em São Paulo e no Brasil, e o pessoal se conectava nessas BBS que davam acesso à internet justamente para baixar o Linux, porque todo mundo queria se ver livre da Microsoft na época. Porque que ano era isso? 95. Então, 95, quando a internet abriu as portas, que ela saiu da USP, tá? USP, FAPESP, e veio pro mundo comercial, pra gente, então foi quando o Linux começou a entrar no mercado brasileiro. E a ideia do Linux na época era você ter um tipo de servidor que fosse muito barato, porque as licenças Microsoft na época eram muito caras. Então você tinha, na época, OS2 com a IBM, que era muito caro manter também, você tinha Unix, muito caro, e Microsoft muito caro. Aí chega o Linux te trazendo uma plataforma inteira de software e aplicações para você montar servidores para o ambiente corporativo. Sim. A quase zero custo. Então, nós que éramos profissionais de Linux na época, e segurança da informação, a gente se beneficiava nas empresas porque as empresas não tinham mais que ficar gastando dinheiro com licença de software. E esse dinheiro da licença de software acabava se revertendo para nós, profissionais. Então, vinha para os desenvolvedores. Os desenvolvedores, para quem prestava serviço, o pessoal que fazia implementação. Então, a gente acabou implementando portais de acesso à internet aqui no Brasil utilizando o Linux. A gente implementou, inclusive, a gente trabalhou em projetos dentro do SBT Online, na época que... Né? SBT Online. SBT Online faz muito tempo isso. Faz muito Primórdios tempo. da internet. Primórdios da internet. Discada, aquele barulhinho de telefone, alguém tirava o telefone do gancho. Não. Então, ele é importante o lance do código aberto e o software livre, porque quando você encontra uma falha, você reporta essa falha e tem uma comunidade ativa mexendo. Então, a gente fazia até benchmark com a Microsoft na época. Você reportava uma falha para a Microsoft e reportava uma falha no Linux. No Linux era resolvido em questão de dias. Na Microsoft,
você nem sabia se eles iam resolver. Você muitas vezes não tinha retorno. Não tinha nem a transparência de em que pé estava sendo tratada aquela vulnerabilidade ou bug ou o que seja. Exatamente, dificílimo ter retorno deles. Então, quando a gente fala em moeda, em diversos aspectos, ou ativo digital, digital assets, coisas assim, é muito importante que você possa auditar esse código ou o que está sendo executado. Essa possibilidade de auditar e você saber que o que você está rodando é exatamente aquilo que está escrito no código, mesmo você sendo técnico, ou se você não é técnico, você pode delegar para um técnico fazer a avaliação e auditar para você e dar um parecer. Né? Então, isso é importantíssimo, principalmente quando você começa a movimentar recursos financeiros. Agora mais ainda. Que essa é uma das grandes quebras de paradigmas é que hoje um arquivo digital é realmente um valor nele mesmo. Valor nele mesmo. E pela primeira vez na história, você tem um programa de computador que pode reter recursos financeiros e administrá-los por conta própria, com regras próprias e que são inacessíveis a terceiros. Nem humanos, dependendo da forma como isso for desenhado, nem humanos podem interferir na forma que essa aplicação está gerindo os recursos financeiros. Algo que eu às vezes verifico é os repositórios do GitHub. Até para poder avaliar alguns projetos, Perfeito. Uma métrica que eu uso, e até quero aqui verificar se está correto isso, mas acho que a quantidade de contribuidores àquele projeto. Perfeito. Quanto mais, melhor. São mais olhos verificando, auditando aquele código. A quantidade de commits, de issues, problemas abertos e fechados, tudo isso, são métricas que é preciso analisar para concluir o quão saudável e seguro pode ser aquele projeto. Que outras métricas são importantes também para quem olha realmente do ponto de vista técnico, de segurança do sistema? Acho que podem ser avaliados também se os principais desenvolvedores daquele projeto já atuaram em outros projetos. Porque você pega o histórico, hoje, até um tempo atrás a gente escrevia o que queria no CV, no currículo, e entregava o currículo. Tanto que história de currículos maquiados era super normal até uns anos atrás. Claro. Para um desenvolvedor hoje fica muito difícil maquiar o currículo. Porque uma das coisas que são avaliadas são os projetos que você já participou, quantidade de interações que você teve e se esses projetos tiveram algum tipo de relevância. E está tudo lá marcado. Está tudo lá marcado. Qualquer um pode verificar. Qualquer um pode verificar. E pode verificar, inclusive, por exemplo, a gente chama de pull requests, quando você faz uma alteração no código e submete para os desenvolvedores que administram aquele projeto. O repositório. Pode ver a quantidade de pull requests que você fez e foram aceitos. Significa que você está fazendo um trabalho relevante, né, nesse aspecto. Então, faz muito sentido olhar o GitHub quando você fala em projetos open source e com desenvolvedores ativos, com comunidades. É um mundo onde a transparência impera. Tá? Tanto é que você vê bem nas comunidades, quando a coisa tenta ser escondida, a comunidade cai matando em cima. O pessoal não perdoa. Coisa escondida, sem transparência. O que é melhor quando a gente fala em blockchain, você não esconde mais valores, a não ser que seja uma criptomoeda com anonimidade, tá? Anônima. Sim. Mas, mesmo assim, você tem no projeto, o projeto não é anônimo. Tá? Embora você possa utilizar pseudônimos para fazer submissões, né? E eu acho que muitos desenvolvedores tomam muito cuidado dependendo do nível, como, por exemplo, o Satoshi Nakamoto. Ele nunca se preocupou em aparecer a pessoa. Então, ele é um pseudônimo muito famoso. Tá? Assim como existem outros pseudônimos muito famosos também. E ainda atuantes, inclusive. Mesmo no código do Bitcoin, tem alguns, agora me faltou o nome, mas tem alguns que são importantes, que ainda estão ativos, contribuindo para o código e não se sabe quem é. Não sabe quem é. E às vezes é muito importante, dependendo do projeto, você fazer uma contribuição e poder se manter anônimo em relação à contribuição. Tá? Mas tem um lado bom e um lado ruim. Se você não dá a cara, todo aquele histórico de contribuições que você fez não vão ser linkados à sua pessoa física. Você não pode usar. Você não pode usar. Tá? Então tem prós e contras. Você tem que se provar muito bom por um lado, se você quiser manter pseudônimos, um ou mais pseudônimos atuando em projetos. Agora falando então de blockchain e outras aplicações dessa tecnologia. Você com a OriginalMy fez uma empresa para
aproveitar justamente essa outra forma de aplicar a tecnologia e tentar utilizá-la para outras finalidades que não tem nada a ver com ativo, com sistema de pagamentos, nada disso. E eu, inclusive, sempre conto essa história, que foi em em junho de 2016, quando nasceu minha filha, e era sexta-feira, 7h41 da noite. Esses dias eu olhei o registro de nascimento, 7h41 da noite, cartório já fechado, e eu, como um bom entusiasta, preciso registrar ela, vou registrar no blockchain. E aí falei com você, Edilson, e me ajudou a fazer aquele registro lá na hora. E isso realmente mostra um case, uma forma de aplicação que busca utilizar a base de registros do Bitcoin e a sua característica de imutabilidade, ou de maior imutabilidade em ciência da computação que possa existir no mundo hoje. É a maior. Mas me conta um pouco da criação da OriginalMy e por que ir nessa, o que você identificou e que fez você brilhar os olhos para criar uma empresa e aproveitar, tentar empreender justamente nessa área. Bom, então, como eu tinha dito, eu voltei a olhar para o Bitcoin em 2013. Só que a empresa que eu trabalhava até então, que era uma das empresas que eu tive no passado, a gente operacionalizava casas noturnas, bares e restaurantes, balada. E é o maior software do entretenimento noturno que existe no Brasil hoje. Inclusive o software está em Angola, está no México. Que vocês faziam? Que nós fazíamos. Então, eu e meu irmão desenvolvemos essa plataforma no início dos anos 2000. Ela foi o primeiro case de biometria para alta rotatividade aqui na América Latina, com Linux, minha plataforma inteira baseada em open source. Você realmente leva a risca, eu levo a código risca. livre for life. For life. E então, essa empresa, ela realmente se espalhou muito. Quando eu parei de mexer com isso em 2013, eu fui trabalhar num outro projeto voltado para a terceira idade. E desenvolvemos um projeto para detectar queda de idosos, era um dispositivo pioneiro, inclusive, que o idoso portava com ele, em caso de queda, aquele dispositivo avisava os cuidadores e tal. Interessante. E nesse meio tempo da tentativa de colocar esse produto no mercado, consegui financiamento aqui no Brasil de funding para startup de gadget em 2013 no Brasil, impossível. Lógico, eu cheguei a essa conclusão tardiamente. Foi quando o Bitcoin saiu de $100 para 1.200. Aí eu fiquei maluco e voltei a olhar para o Bitcoin. Isso que eu falava, cara, eu geri recursos financeiros de casas noturnas durante 10 anos. Eu não queria mais mexer com dinheiro. Né? Eu estava saturado de mexer do fim em dinheiro. Eu olhava para aquela infraestrutura, com estrutura de consenso, computação distribuída, tudo aquilo que o Bitcoin era, eu falava, tem mais aqui dentro. Eu não quero mexer com o Bitcoin pela moeda. Sim. Mas eu acho que essa caixinha abaixo da moeda tem mais coisa ali. Na época, ainda não se separava muito o Bitcoin da infraestrutura do Bitcoin, tanto que não se falava em blockchain. Não, e até, eu lembro que começou a primeira onda se falava em Bitcoin 2.0. Bitcoin 2.0, exatamente. A primeira palestra que eu dei, ainda em 2015, na BitConf, na terceira BitConf, foi sobre Bitcoin 2.0, na época. Não se falava em blockchain. Aí, 2013, observando Bitcoin, brincando um pouquinho. 2014 também. No final de 2014, eu vi um case da Universidade de Nicosia. Eles têm um curso de Bitcoin, tem um mestrado em criptomoedas. Muito famoso. E eles registraram a autenticidade dos certificados de conclusão de curso no blockchain. Quando eles registraram, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, eles estão utilizando a infraestrutura do Bitcoin para registrar a autenticidade de coisas. Segurança da informação é baseada em autenticidade de tudo. Um dos pilares, né, é a autenticidade. Eu falei, eu quero ver como esses caras fizeram isso. Então eu comecei a estudar, me aprofundar nesse uso da infraestrutura para escrever coisas nessa camada imutável do Bitcoin. E na primeira metade de 2015 eu passei desenvolvendo a plataforma e em julho de 2015 eu pude lançá-la. Né? Então eu tinha uma questão, eu fui músico durante muitos anos. Atuei, inclusive, profissionalmente, toquei até em caravana sertaneja, tá? Pra você entender. Tá? Para outro programa a gente explora essa parte daí. E músico tem problema com propriedade intelectual. Porque o cara escreve a música... Tá, existem discussões libertárias se propriedade intelectual existe ou não, mas existem leis que protegem o direito autoral. Pelo menos a comprovação de originalidade. A comprovação de originalidade, tá? A comprovação de quem fez. Pelo menos isso. Então, eu sempre tive problema como músico, todos os meus colegas músicos,
com a cópia da música. A preocupação, mas caiu na internet, não, vão copiar. E o povo copia mesmo. É uma era onde nada se cria, tudo se copia, né? Tudo se reaproveita. Claro. Né? Faz parte. Então, eu montei o Original My inicialmente pensando muito na propriedade intelectual. A ideia era você conseguir criar uma prova de que, no mínimo, uma prova de que aquilo era seu, tá? De que você tinha feito. Então, ela surgiu com registro de autenticidade de documentos, inicialmente. Na sequência, o pessoal me cobrava muito, cara, mas eu quero assinar contrato. Como que eu quero assinar um contrato registrado em blockchain, como que eu faço? Aí, a gente foi quebrar um pouquinho de cabeça e a gente chegou num desenho que, infelizmente, não vingou. A gente fazia um vídeo depoimento da pessoa associado ao documento, onde ela falava para o vídeo, falava, olha, eu, fulano de tal, declaro que estou de acordo com os termos do documento XYZ que já está registrado em blockchain. Conversei com alguns juízes e eles falaram, olha, se chegar um vídeo na minha mão, com a pessoa dando ciência e concordância com os termos de um documento e chegando o documento provando que o documento não pôde ser alterado, para mim parece uma evidência muito forte de que o cara ele sabia o que ele estava fazendo. Tentei seguir dessa maneira. Isso aqui para conseguir que executivos de mais de 60 anos fizessem uma selfie em uma época de Snapchat. Não, difícil. A usabilidade realmente não era boa. É um obstáculo. É um obstáculo muito grande. Então, eu comecei no início de 2016 a desenvolver um protocolo para validar a identidade. Então, ninguém falava em identidade, em blockchain, e eu comecei a desenhar um protocolo baseado em blockchain para validar a identidade das pessoas e fazer o registro dessa identidade em blockchain, de uma emissão nova de identidade. Ou seja, um protocolo à parte do blockchain, mas que utiliza o blockchain. Recursos do blockchain. Entendi. Isso. Para poder validar essa identidade. Quando esse protocolo estava ficando pronto, o pessoal do ITS, lá do Rio de Janeiro, representado pelo Ronaldo Lemos, Sim. ele olhou para o projeto e falou, Edilson, eu acho que dá para assinar projeto de lei com esse protocolo que você desenhou. Vamos validar? E aí a gente começou num processo de validações, até que ele junto com os sócios do ITS, que são todos advogados, chegaram à conclusão e falaram, olha, isso aqui para de pé. Isso aqui eu consigo defender numa boa. Vamos tocar. Eles escreveram um projeto, submeteram para o desafio de impacto social do Google.org em 2016, venceram esse projeto do ITS, que se chama Mudamos, e nós desenvolvemos toda a camada de blockchain, autenticidade, identidade, registro em blockchain do Mudamos foi desenvolvida. É a tecnologia do Original My. É a tecnologia do Original My que foi desenvolvida inicialmente pensando na solução de assinatura de contratos, onde eu precisava identificar quem era o signatário do contrato. Né? Depois disso nós desenvolvemos, Claro. aí o Mudamos foi lançado, aí a gente lançou a nossa plataforma também de assinatura de contratos, que está vigente até hoje. E que outras aplicações, que outros usos você imagina que o registro em blockchain pode ser uma solução? Todo lugar que você precisar provar que uma coisa aconteceu, ou que as partes são elas mesmas, ou precisa provar algo, eu acho que blockchain serve. Então você tem casos em Londres onde o pessoal já compartilha energia elétrica e é pago com tokenização, isso é registrado em blockchain e todo o ciclo fica em blockchain. Eles conseguiram meio que na comunidade aceitar esses tokens como pagamento. Em qual blockchain? Daí, o Ethereum ou qual? Na época eles desenvolveram em Ethereum, tá? Aí tá uma briga com o Ethereum, porque o Ethereum ele é muito bom. Ele foi desenvolvido para ser um blockchain genérico, onde você pudesse colocar diversos projetos e rodar um mundo novo dentro dele. É muito ambicioso. É muito ambicioso. Eu acho que esse generalismo foi o principal calcanhar de Aquiles do Ethereum, no caso. O que aconteceu? Essa possibilidade de você criar novas moedas dentro da plataforma fez com que as startups utilizassem esse subterfúgio para se autofinanciar. Então, os ICOs, ao invés de vender equity, vende-se os tokens, a comunidade tem a possibilidade de avaliar a sua empresa porque ela é pública, os seus projetos são públicos, os sócios são públicos, e a compra desses tokens ajudariam a financiar o start ou a níveis até mais maduros de projetos. Só que, como isso explodiu, e essa história do ICO, o token, virou o killer app do Ethereum, ele subiu tanto de preço que é impossível você rodar um projeto, qualquer outro tipo de projeto, no Ethereum em si. As tarifas até as taxas. altas. Vou dar um exemplo. Uma assinatura de contrato
No blockchain do Bitcoin, hoje, ao preço atual do Bitcoin, quando a gente lançou a plataforma, custava centavos. Eu lembro, quando eu fiz o registro, foi em 2016. Baratíssimo. Um contrato no blockchain do Bitcoin, assinado por 2 pessoas, na Campus Party agora eu pude comprovar, seria o equivalente a $450. Para 2 pessoas assinarem um contrato registrado na rede do Bitcoin. Tá? Que foi esse protocolo, a primeira versão do protocolo que a gente desenvolveu. Sim. Quando o Bitcoin deu aquele boom no ano passado, em maio, que subiu horrores de valor, que chegou a $1.000 e poucos, quando ele subiu muito, não dava mais para utilizar o blockchain do Bitcoin por custo. Então a gente migrou para o Ethereum na sequência. Eu queria o blockchain do Bitcoin por causa da história da imutabilidade. Para a gente sempre foi muito importante poder confiar 100% na mídia onde está sendo gravado. Talvez as pessoas não se lembrem ou não conheçam, mas o Ethereum teve um dano de imagem muito grande no evento da DAO em 2016. Que foi um hard fork, foi uma espécie de voltar ao passado ou retroceder uma transação ao estado da transação. Eles reescreveram, na verdade, eles não voltaram ao passado, mas eles escreveram uma regra nova movimentando determinados fundos para um lugar. Sim. Eles redirecionaram os fundos. Isso foi um problema para a imutabilidade, para a história do blockchain. Tanto que a partir daí surgiu um novo fork chamado Ethereum Classic. Que até hoje sobrevive. Até hoje sobrevive. Então, quando o Bitcoin chegou a $1.200, não dava mais para manter o projeto rodando no Bitcoin. A gente moveu para o Ethereum, a toque de caixa. Porque, imagina, eu fui lançar na Consensus do ano passado o software e ele estava passando por uma migração para o Ethereum no momento do lançamento. Foi caótico. Foi simplesmente caótico. Tá? A voltar na semana seguinte já está em outra plataforma. Aí o Ethereum bombou. Chegou a $400. Quando o Ethereum chegou a $400, $500, ficou impossível. Naquela época, já ficou impossível precificar o produto. E o problema no Ethereum acabou acontecendo apenas por questão de preço ou também de congestionamento da rede ou lentidão? Primeiro preço. Primeiro foi preço. Na sequência, enquanto estávamos migrando com o boom dos ICOs acontecendo, a gente descobriu que a rede do Ethereum tem um gargalo de uso de escala muito grande. Enquanto o blockchain do Bitcoin foi projetado para 7, mas se executa 3 transações por segundo efetivamente, do Ethereum, tem uns artigos do Vitalik, antes do lançamento do Ethereum, dizendo que ele faria dezenas de milhares de transações por segundo. Fez 11. Chegou a 11 e abriu o bico. Né? E tinha um problema grande no Ethereum naquela época. O Bitcoin ele tem uma história chamada mempool. Então, mesmo que tenha um congestionamento, que demore, a sua transação ela não é perdida. Ela entra numa fila aguardando. Se em algum momento o valor da transação cair, ela pega e é registrada. Se você coloca um FII mais alto, ela é mais rápida. Se coloca um FII menor, ela vai ficar nessa fila. E essa fila fica durante um tempo, até que comece a ser descartada. E você consegue fazer o replace by fee. Agora, na época não existia ainda. No Ethereum existe essa funcionalidade? Não existe. Só que o Ethereum tinha uma coisa mais grave. Se ele tivesse sobrecarregado, ele recebia a sua transação, te dava aquele protocolo que é o código da transação dizendo recebi, e se você consultasse na sequência, ela já não existia mais. Era descartada. Você recebia o protocolo e a transação simplesmente desaparecia. Foi o caos para a gente descobrir isso num projeto onde você está falando de autenticidade. O cara registrou um contrato, pagou, ou um documento, pagou, e essa coisa simplesmente desaparece e não é registrado no blockchain nunca. Por causa do volume, a escala e tal. Aí a gente moveu a assinatura de contratos para o Ethereum Classic, que é o de custos. Aí comparativamente, hoje, assinar um contrato no Bitcoin, $450. No Ethereum, normal, 130 reais. Tá? É coisa de quase 40 vezes maior do que a gente usa no Ethereum Classic hoje, de custo. Mas no caso do Bitcoin, mesmo agora que as taxas caíram, o Segwit está sendo mais usado, a Lightning Network está aí começando a ser mais testada, mesmo hoje, continua custando esse preço? Esse preço é de uma transação antiga, da implementação do Bitcoin, que se você entrar lá no blockchain.info e olhar a transação com as fees baixas daquela época, Sim. $450 hoje. Caramba. Eu fui revisitar, lá na palestra eu revisitei a transação e tá lá o registro com o precinho lá, calculado $450. Muito caro. Eu vi que recentemente você estava num evento que eu vi da ISO ABNT. Isso. Me explica um pouco o que significa isso, que era referente à blockchain. Referente à blockchain. Tem um movimento da ISO global, onde eles estão querendo normalizar
o blockchain. Mas não normalizar no sentido de determinar o que o blockchain tem que ter, ou falar assim, olha, para ser um blockchain tem que ter isso ou aquilo. Eles estão fazendo um estudo muito grande para entender o que é padrão na tecnologia, o que um blockchain de todos os blockchains existentes tem em comum, para escrever um papel e falar, olha, um blockchain, para ser um blockchain, tem essas determinadas características. O que acontece? O mercado corporativo, malemar, ele precisa seguir alguns padrões. Inclusive para você atestar a qualidade do que está acontecendo. Então a ideia deles não é determinar o que o blockchain deve ter, mas aprender com o que existe no mercado para tentar encontrar um meio termo, mesmo que amplo, e colocar isso no papel. É um estudo. Mas a tentativa de padronizar e dizer o que é um blockchain até não é fácil. Até porque hoje, quando se fala blockchain, pode ser tudo. E eu na Campus Party recentemente também dei uma palestra e um dos slides foi justamente o que eu considero que é um blockchain como é o Bitcoin, o Ethereum, que compartilha dessas características, e as 5 que eu elenquei. Aberto, global, neutro, distribuído e resistente à censura. Me parece que essas são as principais. Podemos debater se uma fica, outra não fica, mas essa me parece ser as principais. Faz muito sentido. Quando a gente fala aí quando entra nos permission ledgers, os registros permissionados, acho que até é um neologismo, né? Mas são outras características, são outros atributos, outras aplicações. Então, tá tudo muito no começo, tá? Teve uma reunião no Japão, da ISO, para discutir isso. Foi o caos, o pessoal se degladiando. Só imagina, e gente do mundo inteiro. E principalmente as empresas, imagina, os bancos se envolvendo para querer falar o que é blockchain, porque a realidade deles, blockchain não funciona. A gente já sabe que blockchain não funciona para banco. Tanto é que o R3 montou aquele consórcio, tentou fazer um blockchain e eles chegaram à conclusão, não dá para ser um blockchain. E já afirmaram, não é blockchain. Não é blockchain, eles desenvolveram uma coisa que não é blockchain. A IBM empurrando o mercado inteiro com o Hyperledger, que ele tem muito mais características de DLT do que blockchain em si. Então a ISO vai ter um desafio muito grande. A ISO e a BNT, que é o chapter Brasil, né? O braço Brasil dessa história. De padrões. Eles vão ter um problema muito sério, que a gente já começou a ver em pouquíssimas reuniões, foram 3 reuniões aqui no Brasil até agora. Tá? Inclusive, todas as pessoas estão convidadas a participar. Não é um grupo fechado ou um clube fechado que vai determinar. Eles precisam que pessoas de todas as áreas possam ir lá opinar, porque como é uma coleta de informações para encontrar um meio termo global generalizado sobre aquilo, eles precisam de todos os tipos de opiniões e casos de uso. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas então, nessas primeiras reuniões que você participou, pelo menos alguma característica já conseguiu sair como consenso? Conseguiram determinar que o grupo de trabalho de Smart Contracts vai chamar Smart Contracts e não contratos inteligentes. Só isso. Por enquanto, só isso, tá? Teve muita apresentação e vai ser muito difícil. Tem um grupo de segurança, tem um grupo para falar sobre taxonomia. E, então, esse vai dar muita briga. Principalmente. Eu só imagino. Encontrar os termos dar nome aos bois. Até porque eu imagino que do ponto de vista de empresas, instituições financeiras, mundo corporativo, que usa mais o DLT, né? O Distributed Ledger, que são fechados, outros acesso é vedado, Às etc. vezes nem bloco tem, né? Às vezes nem bloco tem. Eu imagino que eles gostariam de chamar isso de blockchain até pela parte do marketing, do hype. Do hype. Sem sombra de dúvidas. A IBM sabe muito bem como ela está fazendo isso com o Hyperledger. Tá? Porque ela entra muito na onda do blockchain, só que vendendo uma coisa que ela já vai sem consenso, sem mineração, sem criptomoeda, que é praticamente um grande banco de dados. Eu estou sendo bem generalista, tá? Claro. Ela, de vez em quando, ela autentica o que ela chama de bloco, que não é a mesma característica de blocos que a gente vê nos blockchains de verdade, né? E não é blockchain, na essência de um blockchain, de acordo com os atributos que você mesmo citou agora. Claro. Então, vai ter uma briga muito grande de grandes corporações tentando, porque como o tema é normalização do blockchain, tudo bem, tem DLTs também no nome do projeto, tem normalização de blockchains, DLTs e taranã, né?
Eles não querem entrar na história de criptomoedas, mas o mundo corporativo, essas grandes empresas que estão fazendo blockchains próprios, tentando empurrar isso no mercado corporativo, vai tentar, eu tenho certeza que vai tentar influenciar a maneira deles, a forma como a coisa será conduzida. Principalmente porque a turma do código aberto, eles vão falar, cara, vai normalizar para quê? Eu vou amanhã fazer o meu blockchain, dane-se se já determinaram uma norma ou não, eu não quero saber, né? Então, vai ser difícil. Eu acredito que vai ser um desafio muito grande. Eu só imagino. E aí eu tenho que estar presente, eu acho que faz parte do papel, inclusive, tá lá e participar e ver por onde as coisas estão caminhando, né? Sem dúvida. E tentar ajudar. Tem que participar do debate, né? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa, falando em aplicações de blockchain. E aí, por conta da hype, né? Quando a gente vê, eu já fiz apresentações, você também, e aí a gente chega no slide de aplicações do blockchain. Tem dezenas, centenas, se você quiser tem milhares. Mas muitas aplicações são potenciais, podem ser uma possibilidade ou apenas uma ideia que talvez nem vingue. Alguma coisa é realidade, como o que a Original está fazendo, é uma aplicação já, é um uso prático, real. Mas muita coisa não é. Em todo esse ruído, névoa que tem, o que você vê, além do seu negócio, da Original, que pode ser também de aplicações interessantes, ou que já até são realidades, mas não estão sendo faladas, ou que podem vir a ser logo mais adiante? Vamos falar, o Arcade City, eles dizem que é o substituto futuro do Uber. Então, eles utilizam blockchain para... Eles resolveram o problema do Uber, e o Arcade City surgiu no Texas, porque lá é extremamente regulado. O Uber não entra no Texas. Ponto, não entra. Então, os caras falaram assim, não entra? Então, fizeram um código, deixaram aberto, registraram a parte de blockchain em blockchain e falaram, tá aí. Quem quiser usa. E não tem Hoje o Arcade City é uma empresa, está incorporado em outros lugares, mas na época não estava, né? Inclusive entrou no Brasil agora, em 1º de dezembro. Não sabia. O Arcade City está rodando oficialmente aqui, já tem carro, você baixou o aplicativo, tem carro, você pode pedir carro pelo Arcade City. Eu acho uma aplicação genial, o Arcade City, para resolver o transporte privado, né? Bom, Arcade City, adoro o Arcade City, adoro, por exemplo, o projeto que tem uma criptomoeda chamada Decred. O que eles estão fazendo é uma criptomoeda, ok? Com funções de criptomoeda, mas, ao meu ver, eles resolveram problemas de governança de outros blockchains, como do próprio Bitcoin. Como votar alterações em pautas, que são os forks, os updates, votar o roadmap. A forma como eles desenharam isso é muito elegante. Através de 2 tipos, são minerações ainda. Esse modelo, eu acredito que ele vai evoluir muito. Inclusive, esse grupo dessa criptomoeda, desse blockchain, eles estão muito empenhados em desenvolver novas aplicações para melhorar a própria governança deles e que isso possa ser utilizado fora. O Original My, a gente pegou uma parte do projeto da Decred, montamos uma sidechain customizada de um projeto deles, tá? Para resolver a questão de escala no registro de documentos, por exemplo. E eles estão resolvendo também agora o versionamento desses documentos, com outro projeto deles chamado Politeia. Né? Então, no futuro, o Original My hoje não guarda informação nem dos usuários, nem dos documentos. E acho que é uma bandeira que a gente levanta e falando, eu quero provar a autenticidade de tudo sem ter nenhuma informação sensível para a gente, sem precisar guardar nada. No futuro, eu acredito que o Original My vai guardar documento. Sim. Mas eu quero manter a mesma coisa da descentralização na guarda dos documentos, quero manter a segurança, que os documentos possam ser versionados e tal. E esse novo projeto, chamado Politeia, lá da Decred, eles estão resolvendo esse lado, versionar documentos. Tal. Eu só não consegui resolver ainda. Tem criptomoedas ICOs que aconteceram de armazenamento descentralizado. Eu acho que eles têm que se provar um pouquinho mais para que a gente possa trazer isso para uma aplicação em produção. Eu não posso correr o risco de integrar e daqui a um tempo falar, não tem mais, pivotou ou aconteceu alguma coisa, eu não posso correr esse risco. Mas assim que esses projetos ficarem um pouco mais maduros, a camada de armazenamento, quando o Original My tiver, falar, o Original My hoje armazena documentos, eu quero que ele seja de maneira descentralizada também. Eu não quero depender de um data center como a AWS, como o Microsoft no Azure, quero que seja descentralizado também. Um último tópico para a gente falar,
apenas por causa de tempo, porque eu tenho mais vários tópicos aqui. A gente vai ter que fazer uma segunda rodada. Essa aqui é apenas a primeira. Algo que foi o grande drama do ano passado no Bitcoin, a questão de escalabilidade. Aí tivemos o Bitcoin Cash, que está aí com o seu Roger Ver e seus amigos. Mas a pergunta que eu queria fazer mais, digamos, de forma genérica, como você vê a questão de escalabilidade de blockchains em geral? Você falou um pouco do Ethereum, que também tem esse desafio, mas já que você trabalha nessa área há bastante tempo e acompanhou o próprio crescimento da internet e os desafios que a internet teve de escalabilidade e tem, como é que você vê o futuro da tecnologia do blockchain na questão de escalabilidade e os obstáculos que ela pode vir a enfrentar? Bom, o Bitcoin sofreu... Vamos falar primeiro do Bitcoin, a gente entra no Ethereum na sequência. O Bitcoin sofreu alguns forks e alguns deles prometendo resolver o problema de escala, aumentando o tamanho da via, né? Só que você aumentar o tamanho da via horizontalmente é um problema de escala que você tem em data centers, onde a gente fala escalar horizontalmente, você escala de maneira linear, para um problema que é exponencial. Você não pode escalar linearmente um problema exponencial. Não dá. Essa via vai lotar e você vai ficar só aumentando a via, e aí vai chegar um ponto em que o tamanho do bloco, um usuário comum não consegue mais rodar um node em casa, porque o bloco ele é tão grande que não dá conta de baixar a internet em tempo hábil, porque os mineradores dependem da velocidade que o bloco trafega na rede para provar que ele foi o primeiro. É a sincronia toda. É a sincronia. Então quanto mais você aumenta o bloco, mais problemas você tem, tanto dentro da rede, quanto para as pessoas manterem cópias do nó. O Bitcoin já tem quase 150 GB de... Acho que já passou. HD. Passou 150 GB de HD para armazenar tudo. E você tem que ter esse histórico todo no caso do Bitcoin, porque se você quiser consultar, você pode consultar na sua máquina, localmente, qualquer uma das transações na história. Isso é muito importante, né? Então, escalar horizontalmente é um problema. Ele é uma solução temporária, realmente resolve temporariamente, mas na hora que a adoção aumenta, ela vai ficar lotada também, o FII vai ficar alto também. Que já não é baixo no caso do Bitcoin Cash. Que já não é baixo no Bitcoin Cash, né? E aí você vai ter que ter uma outra solução lá na frente. No caso do Bitcoin, o pessoal tem tentado algumas alternativas como a Lightning Network. Aí existem brigas diversas, porque é um mundo em que envolve muita ideologia. Você tem questões onde o grupo que governa não, isso é uma palavra ruim, mas... Lidera o projeto. Lidera o projeto. O grupo que lidera o projeto, eles estão associados a uma empresa muito grande que tem interesses próprios. Sim. Né? O Bitcoin Cash eles dizem que não tem, mas a gente sabe que só o fato de Roger Ver e João liderando traz outra gama de problemas gigantes com o Bitcoin Cash. Então, a Lightning Network, ela tem o potencial, embora não esteja pronta para nós, os humanos, utilizarmos no mainstream, no dia a dia, ela tem o potencial, sim, de resolver o problema de escala. Similar à Lightning Network, o Ethereum está tentando resolver o problema de escala deles também com uma outra rede muito parecida chamada Raiden. E tem uma outra coisa engraçada também. O Vitalik lá atrás falou do artigo que dezenas de milhares de transações e tem um outro artigo dele muito antigo dizendo que era muita inocência dos bitcoiners acharem que uma sidechain resolveria o problema de escala, que o problema de escala deveria ser resolvido no próprio blockchain. E o Ethereum, nesse exato momento, também está adotando, desenvolvendo, está sendo obrigado a desenvolver uma rede, uma sidechain bastante similar, tem suas peculiaridades, óbvio, mas bastante similar à Lightning Network do Bitcoin para resolver o problema de escala deles, que é real. É real. O FII é muito alto. Então, por exemplo, você entrou num ICO, comprou um token. Para você movimentar esse token, você tem que gastar em Ether. Com o FII do Ether lá em cima, acima de $1.000, você bateu $1.300 esse pouco tempo, como que você comprou o token e aí você vai usar o token, você vai gastar uma fortuna em Ether só para você transferir aquele token de um lugar para o outro para gastar. Então tem várias coisas. E com essa rede Raiden, o FII de transação também vai baixar. Porque é muito similar à Lightning, você vai estabelecer um canal aberto, depois esse canal está aberto, você vai transacionar num FII baixíssimo. Mas o Raiden está mais distante em desenvolvimento do que a Lightning, né? Anos-luz.
Anos-luz. A Lightning já tem caso comprovado de uso. O pessoal, inclusive, a gente tem um orgulho gigante de falar que foi o Narcélio com... Se eu pouco me engano, eu posso falar uma bobeira, eu vou falar um nome, mas eu posso estar errado, tá? Eu acho que foi com o Fernando Oio. Eu não lembro qual foi o par com quem ele fez a primeira transação de Lightning Network real aqui no Brasil. No mundo, na verdade. Então, eles colocaram 2 nós, Bitcoin e Decred, e fizeram um swapping de tokens, inclusive. Desculpa, não falei bobeira. Porque eles fizeram Atomic Swap. Atomic Swap. Isso foi Atomic Swap. Desculpa, pessoal. Desculpa, Narcélio. Desculpa, turma. Isso foi do Atomic Swap. Eu fiz um vídeo até sobre isso. Não foi da Lightning. A Lightning foi com a Litecoin que eles fizeram a primeira. Isso. Tá, mas o Atomic Swap é outra aplicação gigante que os caras vêm resolvendo e foram os caras da Decred que desenvolveram. Eu vi. Essa fez um vídeo até no canal sobre isso. Cara, isso é muito legal. Então, você poder trocar, fazer swap entre coins... Isso foi o brasileiro, esses foram os brasileiros que fizeram primeiro. Mas a Lightning, ela foi feita entre Litecoin e Bitcoin, tá? Foi falha minha, tô confundindo as coisas, tô ficando velho. Edilson, a gente vai parar por aqui porque a gente já tá passando do tempo. Tá. Mas a gente vai ter que voltar. Então vamos marcar um outro dia e vamos partir de onde a gente terminou aqui de escalabilidade, que ainda tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. E, de novo, obrigado pela presença. Para mim é um assunto que a gente pode ficar aqui. Nossa, aqui a gente pode ficar dias falando aqui. E tem mais coisa. Realmente, obrigado e espero que volte logo. Tá, muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.